Se engana quem pensa que para não destruir a vida financeira a gente tem que começar a investir o quanto antes. Na verdade, o que você precisa começar a fazer é se organizar. A maioria das pessoas se endivida porque montou uma estrutura de vida sem planejamento. E isso acaba sendo insustentável no longo prazo. Nesse vídeo aqui eu vou listar 4 pontos de atenção para você conseguir organizar sua vida financeira e garantir que ela continue sempre evoluindo. O primeiro ponto: custos fixos. Comprometa no máximo 60% da sua renda. No máximo 60% da sua renda para aluguel, condomínio, financiamento, escola, plano de saúde, enfim. Todos os custos, todos aqueles valores que você sabe quais vão ser e que vêm todos os meses, que não tem como você enxugar. Esses são os seus custos fixos. Se você compromete mais do que isso, acaba ficando sem margem e refém dos imprevistos. Porque os 40% restantes, eles são o seu estilo de vida. Alimentação, lazer, sua especialização para você aumentar sua renda e investimento. Sim, o mínimo dos mínimos é você investir pelo menos 20% da sua renda líquida. É assim que você constrói patrimônio. Se você compromete mais de 40% da sua renda com os gastos fixos, que é o necessário para você se manter viva, não vai sobrar para investir. E a gente sabe que investimento a gente faz primeiro, não é com o que sobra. Isso nos leva ao segundo ponto, a reserva financeira. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, crie uma reserva de 6 a 12 meses dos seus custos fixos. A primeira ação necessária é criar sua base. Antes de pensar em renda passiva ou aumentar a sua rentabilidade, cria sua estrutura, fortaleça ali o básico. E aqui nós estamos falando daqueles primeiros 10 mil reais. Vou deixar um vídeo aqui no card para vocês assistirem. Esse valor é um divisor de águas. Porque se você analisar, é como se você tivesse o equivalente a um salário mínimo por 6 meses. Hoje em dia o salário mínimo está em torno de 1.600 reais. Dá um pouquinho menos de 10 mil reais. Um salário mínimo te sustenta se der algum problema na sua vida? Provavelmente não. Então você já sabe que precisa juntar mais do que isso. Mas ele é o começo, te dá um pouco de paz e te tira do modo sobrevivência. Os primeiros 10 mil reais como reserva financeira dão uma tranquilidade que só os primeiros 10 mil reais não dá. Só depois que você tiver só tendo aquele dinheiro reservado ali à disposição, você vai entender o que eu tô falando. E esse é o segundo ponto, extremamente importante. Depois que você criar o seu colchão de segurança, que não é necessariamente 10 mil reais por mês, provavelmente é mais, porque é de acordo com o seu custo fixo mensal, aí você continua investindo para crescer patrimônio. Investir é constância, todos os meses sem falhar. Terceiro ponto: qualidade de vida. Depois de cobrir as suas bases, mesmo que seja com apenas os primeiros 10 mil reais, já está na hora de pensar na qualidade de vida, no seu conforto. Nesse ponto, após os 10 mil reais ou o valor equivalente ao seu colchão de segurança, você deveria já estar fazendo renda extra ou pesquisando formas de aumentar a sua renda. Até porque todo mundo deveria ter 3 tipos de renda. Isso aí eu falo em outro vídeo que eu vou deixar o card aqui em algum lugar também. E o que é a qualidade de vida? Qualidade de vida é aumentar o seu conforto em algum nível, algo que realmente vai melhorar a sua rotina. Talvez comprar um carro ou uma moto para ir até o trabalho, talvez se mudar para mais próximo do trabalho, adicionar sessões semanais de massagem para desestressar, contratar um personal trainer, comprar marmitas prontas em vez de cozinhar todo dia ou pedir para alguém cozinhar para você, enfim. Esse tipo de coisa que vai te dar mais tempo, mais conforto, menos cansaço. Vai usar o dinheiro porque ele serve. O dinheiro é para conforto, para melhorar a nossa vida. É para ir além do básico, fazer algo que agregue nos seus dias, que melhore o seu bem-estar. Fica a seu critério, mas são pequenas melhorias que não atrapalham o seu orçamento. Lembre-se, mantendo os custos fixos em até 60% da sua renda líquida, sem esquecer dos seus investimentos. E o quarto ponto, que é o último e também um pouquinho polêmico, o valor dos passivos. Passivo seria um carro, uma casa, um bem que te dá gasto. Ele aumenta o seu nível de conforto, mas ele acaba te dando despesa também, em vez de te dar retorno financeiro. Há um conceito amplamente divulgado na educação financeira de que os passivos, o carro especificamente, não deve passar de 10% do seu patrimônio, ou comprometer mais de 10% da sua renda. Só que essa regra vem de um cenário econômico de outro país, mais precisamente os Estados Unidos. Lá os carros são muito mais baratos, a renda é diferente, enfim. No Brasil, para ter um carro popular 0 km, você vai desembolsar quase 100 mil reais. Para você ter direito a ter um carro desse valor, usando a lógica de 10% do valor do patrimônio, você teria que ter um patrimônio de 1 milhão de reais. Considerando que a maioria dos investidores ainda almeja chegar no primeiro milhão,
Então a pessoa vai ter carro quando? Fica meio inviável estipular esse valor de 10% para ter um carro. Até porque após a pandemia o valor dos carros subiu bastante, mesmo os usados. E daí como é que a gente faz para ser um pouquinho mais sensata nessa questão? Uma alternativa mais pé no chão, mais realista com o cenário brasileiro é não deixar que o valor do bem seja superior ao valor do que você tem investido. Ou seja, falando de carro especificamente, se você tem um carro de 50 mil reais, você tem que ter pelo menos 50 mil reais investidos. Lembrando que 50 mil ainda é nada, é o início da sua jornada de investimentos, pois o retorno que você vai ter desses 50 mil não vão bancar nem o carro mês a mês. E aqui eu tô falando especificamente de carro, tá? Para imóvel, a questão é bem mais subjetiva, entre questões psicológicas, de segurança, várias outras coisas. Mas também não é interessante você fazer um financiamento de um imóvel comprometendo toda a sua renda sem ter uma reserva boa para algum tipo de emergência, alguma situação. Se você conseguir estruturar sua vida financeira nesses moldes, você vai evitar a maioria das burradas que atrasam anos de investimento. Porque o segredo da boa administração financeira, das finanças pessoais, é saber administrar. Quem não sabe administrar pouco, não vai saber administrar muito. Então, primeiro você administra o que você tem e depois você faz esse montante crescer. Para poder multiplicar um patrimônio, você tem que ser capaz de sustentar ele. Se você ficar sem renda amanhã, quanto tempo aguentaria? O vídeo de hoje é esse. Até o próximo. Beijo, tchau!